Eu disse ali que muita gente, quando chega esse momento de voltar às urnas, eles não se lembram mais em quem votaram nas últimas eleições. Por que vocês acham que esse fenômeno acontece? É um processo em que a pessoa de repente não se preparou tanto quando foi votar? Por que a gente não consegue lembrar, enquanto população brasileira, no último candidato que a gente votou? Acho que tem uma primeira característica que a gente tem que pensar, que é que tipo de candidato que a gente está elegendo, né? Para qual eleição? A gente não costuma ter muita dificuldade em lembrar quem a gente votou para presidente. Essa dificuldade normalmente ela está concentrada sobre os parlamentares, né? Principalmente os deputados e senadores. Isso tem a ver muito com a... Isso não é um problema específico do Brasil ou da população brasileira, mas isso tem a ver com o tipo de atividade e a dinâmica da atividade parlamentar, né? Diferente do presidente, que é uma pessoa e que está constantemente sob o holofote da mídia, né? Os parlamentares os deputados federais são 513, né? Tem um outro lance, inclusive, sobre deputados, enfim. O Tiririca foi eleito em 2010, né? E aí, com ele, como ele teve uma alta votação, com ele entraram vários outros, por conta de toda essa questão de como funciona o sistema que elegem os deputados, o sistema que elege os deputados do nosso país. Tem uma coisa assim, né? Eu, às vezes, nem conheço aquela pessoa e ela entrou por conta de um outro que foi muito bem votado. Fica até difícil de conseguir acompanhar essa pessoa que eu não conheço, não sei nenhum projeto, não é verdade? De fato, em algum momento, nem que pouco ou quase nenhum voto eles tiveram para entrar. Mas, uma vez detectado esse tipo de circunstância, eu acho que existem ferramentas das quais a gente pode se valer para poder acompanhar a atividade parlamentar. Então, o cidadão e a cidadã que se interessarem pelo processo legislativo podem entrar nas plataformas do Congresso, né, seja do Senado, seja da Câmara ou de qualquer outro legislativo, das Assembleias Legislativas ou das Câmaras de Vereadores do Brasil, para saber da atividade legislativa do seu parlamentar ou desse tipo de parlamentar que foi eleito sem uma expressão de votos e que foi carregado, como a gente costuma dizer, pela votação expressiva de um puxador de votos, que é o caso de parlamentares como o Tiririca, por exemplo. E entrando no site do Poder Legislativo, nessas esferas, é possível que se saiba como é que o congressista está gastando o dinheiro desse mandato, é possível saber o que ele está propondo, ele ou ela estão propondo do ponto de vista da legislação, que tipo de atividade política eles estão tendo dentro da esfera parlamentar. É fácil esse acompanhamento? Quando eu entro no site, eu consigo essas informações com facilidade? No âmbito federal, eu acho bastante simples. É só entrar no site da Câmara ou do Senado e digitar o nome do parlamentar, e lá aparece a página dele com os interesses. Na LESP, em São Paulo, isso também acontece, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com os interesses, as pautas, os movimentos aos quais o parlamentar é vinculado, as últimas votações, os gastos. Bom, isso é um recurso que a internet traz, né? Então existe esse site, essa página oficial que nos dá esses dados. Agora, de um modo geral, Bruno, a internet, você acha que ela é uma ferramenta que conseguiu fazer com que o eleitor e o eleito, eles tenham uma proximidade? Sim e não ao mesmo tempo. Acho que a questão da internet ela é muito importante. A vinda dela para o debate político, ela traz mudanças muito importantes. Algumas delas são positivas, outras delas são negativas, né? Então, de um lado positivo, eu acho que, de fato, existem mecanismos que permitem ao cidadão acompanhar de maneira mais próxima o seu candidato, o seu eleito, né? Para citar alguns deles, né, mais uma vez no site da Câmara dos Deputados, quando os deputados participam de audiências públicas e dessas discussões, o cidadão pode enviar perguntas da casa dele pelo computador para que os próprios deputados façam e acaba entrando na própria discussão dessa audiência, né? Também a gente tem as páginas de... Tem redes sociais tem também, as redes né? sociais. Que algumas pessoas mantêm e têm esse contato com...
Sim, sim. A gente tem muitos deputados e muitos políticos que vêm construindo a sua popularidade com uma base muito forte nas redes sociais. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a internet, diferente da televisão, do rádio, é um meio muito menos regulamentado e isso traz riscos, né? E não é à toa que a gente tem visto muito, que a gente tem discutido muito a questão das fake news e isso tem impactado a vida política no Brasil e no mundo, né? José, você tem um longo artigo falando sobre como as instituições públicas elas também deveriam exercitar ou fazer com que o eleitorado tivesse acesso às informações ou organismos públicos também fomentando essas informações, o que acaba indo, na maioria das vezes, para ONGs, né? Outras instituições buscarem essa forma de o público, o eleitor, se informar. Queria que você explicasse um pouco qual é o seu pensamento, como é que instituições públicas poderiam, de fato, incentivar que o eleitor conhecesse mais do seu candidato e tivesse um voto um pouco mais consciente. Eu acho que na atividade de governo, a gente tem uma dupla entrada de como é que a gente pode entregar essas atividades, a política pública propriamente dita para a cidadania, para os cidadãos. Eu acho que, do ponto de vista da administração direta, eu acho que é fundamental que a gente consiga estabelecer algum tipo de transparência no critério da aplicação do recurso e de quem é que está tomando a decisão final na hora de entregar a política pública, para que a gente consiga estabelecer uma relação entre o tomador de decisão e a cidadania, e o cidadão e a cidadã que vão fazer avaliação na urna, mas não apenas na urna, porque o processo de tomada de decisão, quando se entregam os serviços públicos, ele é um processo de tomada de decisão meio que cotidiano, porque é necessário que se façam compras, é necessário que se decida quem gerencia, é necessário que se decida que tipo de serviço vai se oferecer, em que tipo de lugar, para que tipo de população. Então, hoje a gente tem uma série de ferramentas que facilitam um pouco esse processo de participação entre as eleições e não exclusivamente no momento da eleição. Ok. Porque os 4 anos eles acabam sendo, às vezes, insuficientes do ponto de vista da memória e do ponto de vista da avaliação, por conta da troca de secretários, por exemplo. Se a gente imaginar isso como um desafio para a cidadania, é difícil a gente conseguir relacionar que aquele secretário, aquela secretária foi nomeado por um prefeito, por uma prefeita, que foi eleito num determinado momento e que tomou determinado tipo de decisão em qualquer área. Na saúde, por exemplo, a mudança de uma política de um posto de saúde, de geriatria, para, sei lá, oncologia, ou oncologia terceiro nível, ou pediatria. Que tipo de serviço se precisa mais naquele momento? Então, a ideia de que o cidadão médio possa participar desse processo de tomada de decisão hoje, ela passa não só pelo momento da eleição, nesse período mais largo, como nos diversos momentos de participação da sociedade nos processos de tomada de decisão. Em diversos casos, como os conselhos, por exemplo, ou até coisas que a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo vem fazendo, por exemplo, como índice de transparência, que são Sim, fundamentais para se pontuar com que transparência se lida com o dinheiro público, onde foi aplicado, quem gastou, quem foi o contratado, que empresa foi contratada, se ela está sendo... É possível que se monitore, por exemplo, se a mesma empresa está sendo contratada em diversos momentos por diversas organizações parceiras do Estado. E aí se pode levantar uma série de hipóteses e se contestar o que esteja sendo feito naquele momento. Quais são caminhos que a gente pode buscar essa informação? Vocês falaram das páginas oficiais, falando do poder legislativo. Tem mais alguma coisa que vocês poderiam dizer, olha, isso é muito interessante fazer antes de decidir dar o meu voto para alguém? Cada um pode falar uma coisa, por exemplo. Eu acho que uma característica que a gente tem sempre que olhar para dar o nosso voto para um candidato é o histórico dele, né? Então, hoje a gente tem muito acesso nas páginas na internet, não só na página do próprio candidato, mas na internet de maneira geral, a gente tem muito acesso a características do histórico desse candidato, quais as decisões importantes que ele tomou quando ele estava exercendo o cargo dele,
que decisões ele deixou de tomar, que tipos de grupo da sociedade ele apoiou, que tipos de grupo ele não apoiou. Se a gente faz um acompanhamento dessa linha do tempo, a gente consegue ter uma informação muito mais qualificada sobre o que esperar desse candidato se ele for eleito. E uma série de aplicativos e de informações que estão disponíveis em organizações como a Transparência Brasil, que a gente vinha falando, né? E grupos que, baixando os aplicativos hoje, a gente consegue saber do perfil do candidato. Tem um bastante interessante que me fugiu o nome agora, que você consegue fotografar o candidato e ele reconhece e puxa uma tem ficha. Um aplicativo? E puxa uma ficha dizendo se é ficha limpa, se não é ficha limpa, que processo está respondendo. Então, a informação... É para deputado ou para qualquer... Para qualquer candidato. Qualquer candidato. E assim, tem coisas muito interessantes. A mídia está fazendo uma coisa muito interessante que eu acho que ainda dá tempo, que é a coisa das fake news, que eu acho que o Bruno lembrava e eu acho isso fundamental. Assim. Tem dúvida? Manda para um veículo de comunicação para a informação ser checada, ao invés de ficar passando a informação falsa sobre notícias que às vezes a gente está só reproduzindo um preconceito nosso ou alguma pré-noção acerca de alguma coisa e a gente acaba, de fato, modificando o comportamento eleitoral a partir de coisas que não são necessariamente verdades, né? Então não é porque está no Facebook, não é porque chegou na minha caixa de e-mail que necessariamente seja verdade. Mesmo que eu gostaria muito que fosse, porque as fake news... Tem muito disso, né? Elas vêm ao encontro da minha opinião, elas vêm ao encontro do que eu gostaria que fosse verdade. Mas nem sempre isso é verdade e atrapalha completamente esse momento que a gente tem de decisão, né? E eu acho que acaba favorecendo, inclusive, uma desvinculação com o voto no legislativo, né? Porque se a gente não conhece o perfil, se a gente não conhece a causa, se a gente não conhece as bandeiras, né, do candidato ou da candidata, a facilidade que a gente tem de esquecer isso na linha do tempo é muito maior, porque a gente não votou em alguma coisa sobre a qual se refletiu. Então, aquela ideia de que política não se discute é balela, é uma grandíssima bobagem. Eu acho que a gente, primeiro e antes de tudo, a gente tem que discutir política sim, porque ela não é nada mais, nada menos do que o azeite que a gente coloca na vida em sociedade no dia a dia, né? Duas pessoas discutindo o que fazer acerca de uma coisa que é comum, a gente está fazendo política. E discutir não é convencer o outro, né? Discutir é realmente conversar sobre esse assunto. Então, sempre é muito saudável. Eu queria agradecer muito a participação de vocês e os esclarecimentos. José e Bruno, muito obrigado por terem vindo e obrigado pelas explicações. É um prazer. Muito obrigado pelo convite.